Bom dia, igreja. Eu e saúde os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por mais um momento, por mais um domingo, por mais uma oportunidade que nos deste, Senhor. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que suas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder, Pai, Filho e Espírito Santo, viemos aqui para te agradecer por mais um dia, por essa oportunidade. Agradecer pelas nações, pelas vidas, pela terra. Agradecer mundialmente por todas as vidas. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, alcance, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, os asilos, orfanatos, hospitais, UPAs, UTIs, presídios masculino, feminino, alcance o setor das ruas, Cracolândia, entra com a tua mão poderosa, trazendo libertação, trazendo cura, Senhor, trazendo salvação, porque sei que o Senhor é Deus. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, nós só temos que te agradecer. Te agradeço pela minha família, por toda a parentela, por todas as famílias da terra, que o Senhor entra com mão poderosa e que o Senhor faça, Pai, aquilo que necessita, que seja feita a tua vontade e não a minha, no nome santo de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Ele fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus. A Bíblia nos relata que Ele, com mão poderosa, Ele vem sobre mim e sobre você, e com braço forte nos sustenta, com a destra das tuas mãos. Então Ele faz isso na minha e na tua vida. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor, Ele é comigo e é contigo. Ele é comigo e é contigo. O Senhor tem ainda misericórdia por tantas coisas, pecados e falhas que temos. Ele ainda entra com misericórdia. Mas a mão do Senhor, ela se estende, ela não se encolhe, mas ela se estende. Ela se estende sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre minha família, sua família, parentela, sobre a minha, sobre a sua. Ele faz, porque Ele do alto dos céus, Ele está ali, olhando e verificando todos os nossos fazeres. Todos os nossos fazeres. Não passa uma fagulha desapercebida dos olhos do Senhor. Não passa. Então não adianta a gente fazer as coisas escondido, ali tudo debaixo dos panos, porque o Senhor vê tudo. Ele ouve tudo, Ele sabe tudo. Porque Ele esquadrinha e conhece o meu e o seu coração. Então Ele faz coisas grandiosas, porque Ele é Deus. E eu creio nesse Deus. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê fruto, eu ainda continuarei confiando em Ti, Senhor. Confiarei, porque ainda que meus olhos carnais vejam dificuldades, eu fecho os olhos carnais para abrir os olhos espirituais. E quando eu abro os olhos espirituais, eu vejo a grandeza do Deus que eu sirvo. Porque Ele mostra para mim oportunidades. Ele mostra e faz com que você creia nas oportunidades que virá, que está por vir. E aí a sua esperança renasce, ela cresce, para que você não venha desfalecer. Então a esperança ainda que nos faz viver, igreja. Então tenha esperança, creia. Creia num Deus vivo, que Ele faz, que Ele pode, que Ele opera. Ele faz, esse Deus, Ele faz coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Ele faz sim. Então não deixe ninguém te parar, não deixe ninguém te bloquear, não deixe ninguém ali desativar a sua fé. Creia, creia.
Porque ainda que você está sem força para caminhar, o Senhor estende a sua destra e Ele faz com que você a pegue e a toque para que você venha ter renovo. Porque a Bíblia nos fala sobre o renovar da águia. Então, o renovo da águia. A águia ela pode estar pesada, velha, cansada, mas o Senhor a leva para o mais alto cupo de uma montanha. E lá ela fica por 150 dias. E ali ela vai e se renova. Ela tira suas unhas velhas, tira suas penas. Ali ela se refaz. Ela fica totalmente sem nada. E ali quando ela vai e começa a se renovar, ela bate com seu bico na pedra para que cresça outro. Assim Deus faz. E quando ela se renova, ela vem para poder reviver. E o seu voo é mais alto. Porque você não vê historiadores dizer que encontrou carcaça de uma águia, que ela se foi, que ela correu. Não se vê os historiadores. Porque a águia, ela voa alto, ela é simbologia de Deus. Todos somos. Mas a águia é o pássaro que mais alto, a ave que mais alto voa. Ela vem reinando diante das nuvens acerca do céu. É a águia. Então, quando você se sentir pequeno, olhe para o alto, não olhe para baixo. A águia não voa com pardal, a águia voa sozinha, a águia não voa com turma. A águia voa sozinha, a águia não cisca para trás. Então é dessa maneira. Porque quando a águia, de lá de cima, ela vê a serpente, ela desce e pega a serpente no bico e a leva para as alturas. A serpente, ela não foi criada para viver no alto, ela foi criada para se rastejar. Porque quando o Senhor, ele amaldiçoou, ele disse, rastejará e comerá o pó da terra. Então a águia voa alto, serpente rasteja. Então você tem que estar na qualidade de águia e não de serpente. Não rastejará, mas voará alto. Assim diz o Senhor. Amém, igreja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor venha nos abençoar poderosamente e que o Senhor continue a falar poderosamente pela boca de tua serva. E que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Amém? Então, bora lá para a palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. Eita, papai lindo, aleluia! Aqui a palavra do Senhor, ela vem dizer sobre a estátua de ouro de Nabucodonosor. Olha aí. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, nas províncias de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então reuniram os príncipes, os prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz e ordenava-os a vós os povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do fores e de toda espécie de música, prostrai-vos-ois e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não prostrares, não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de todas as espécies de música, prostraram-se todos os povos
nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu é o rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sabuca, do saltério e da gaita de foles, e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus aos quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa e da sabuca, do saltério, da gaita e do foles, e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amém, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eita, Deus lindo. Quando Nabucodonosor ele faz essa pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo: em quem é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? Ele não sabia e não conhecia o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Assim são muita gente que não conhece o meu Deus, não conhece o seu Deus, e eles vêm dizer e afrontar e dizer: quem é este Deus? Então Deus ele mostra para Nabucodonosor quem é Deus da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali, quando foi tocada a música, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Eles não se curvaram à estátua de Nabucodonosor. Eles não se prostraram, porque ele somente se prostrará ao Deus vivo. Assim tem que ser comigo e contigo. É como eu sempre falo para as pessoas: se quiser que eu me dobre para você, aí você, seu eunuco, quiser que eu venha me dobrar, quem é esse filisteu que vem querer que eu me dobre, que vem querer que eu obedeça? Vai ter que cortar minhas pernas, cortar a panturrilha para que eu dobre o joelho para você. E para me prostrar, bater cabeça, vai ter que cortá-la no meu pescoço para ela cair. E mesmo assim ela cairá ainda virada para o alto, porque é de lá que vem o meu e o seu socorro. Então não tenha medo, você será levado a governadores, aqui está. Você será levado diante de juiz, aqui está. Você será virado honrado diante de rei. Então você será levado, você será preso, açoitado e até morto por não negar o nome de Jesus. Está me entendendo? E assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando ele disse, se eles não se dobraram, aí o rei ordenou aos seus soldados que aumentasse 7 vezes mais a fornalha de fogo ardente. Ali Sadraque, Mesaque e Abednego foram ali amarrados, foram atados e levados
diante da fornalha. Até mesmo os oficiais de Nabucodonosor, diante daquela fornalha, foram atingidos pelo fogo e morreram ali. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Eles foram lançados atados. Mas quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, eita papai, olha aí Jesus, olha a resposta. Ele mesmo perguntou quem era o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que poderia livrá-lo das mãos dele. Assim é muita gente que fala para mim e para ti: cadê o seu Deus? Vamos ver o seu Deus. Você vai ver quem é o meu Deus. Da mesma maneira que Nabucodonosor viu. Porque quando ele disse isso, aí o próprio Deus permitiu que Nabucodonosor olhasse para dentro da fornalha de fogo ardente. E quando ele olhou para dentro da fornalha, eis que ele viu 4 homens. Aí ele perguntou aos seus súditos: não foram 3 os homens que foram jogados, lançados na fornalha? Aí eles disseram: sim, meu rei vive para sempre. Mas Nabucodonosor disse: mas eu estou vendo 4 homens. Eita papai, aleluia. As pessoas vão ter que ver o 4º homem na minha e na tua vida, pois ele é Deus, igreja. Ele não te deixa disperso. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Ainda que você esteja sozinho, você olha para um lado, olha para o outro, muitos vêm e falam: você é sozinho, você é sozinha. É mentira de Satanás. Deus deu ordem aos anjos para comigo e contigo estar. Ele move o céu por causa de mim e de você. Porque ele disse que eu e você somos a menina nos olhos dele. E quem poderá resistir esse Deus? Ninguém. Nem mesmo Nabucodonosor. E quando ele olhou e viu 4 homens, ele teve que levantar do trono. Ele teve que ir diante da fornalha. Porque ele viu 3 homens ali dançando, salteando em alegria, juntamente com o 4º homem. Ei, você foi jogado na fornalha. Ei, você está dentro da fornalha. Ei, te jogaram no poço como fizeram com José. Ei, Deus tem um recado para mim e para ti. Ele disse que você foi jogado no poço porque o propósito é dele. Você tem que passar o processo do poço para você atingir o propósito. Sabe por quê? Porque se José não fosse jogado no poço, igreja, ele não seria vendido como escravo. Ele não ia chegar no propósito de Deus. Ele tinha que ser levado para o Egito. Ele tinha que passar pela casa de Potifar. Ele tinha que ser preso porque aquela mulher o acusou de tarado. Ele tinha que ser preso. E quando chegando na prisão, quando estava no calabouço, ele encontrou com o padeiro e o copeiro do rei. Mas aí o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Deus fez eles sonhar. E quando eles sonharam, pediram discernimento para José. E José fez o quê? Discerniu o sonho através do Senhor. Ele discerniu através de Deus, igreja. Ali o padeiro foi enforcado, mas o copeiro voltou. E ele disse assim para José: quando eu chegar no palácio, falarei de ti para Faraó. E Faraó mandará te buscar para servir o palácio. Ei, Deus não tirou José do calabouço, do poço, para ser empregadinho, faxineiro do chão da casa de Faraó. Ele levou José para o Egito para ser governador, igreja. É isso que
Porque porta fácil é Satanás que dá, mas porta estreita e dificultada, quem dá é Deus. Tem que passar pelo caminho estreito para poder chegar no propósito. E quando ali Nabucodonosor chegando diante daquela fornalha, ele viu 4 homens dançando, salteando, alegres, felizes. E eles estavam desatados. Nem seus pés e nem suas mãos estavam amarradas. Nem um fio de seu cabelo fora chamuscado pelo fogo. E ele disse para abrir a fornalha. E ele disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram para fora, igreja. E Nabucodonosor deve te reconhecer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é Deus. Assim será com aqueles que te afrontam. Assim será com aqueles que te perseguem. Assim será com aqueles que tentam destituir a sua imagem. Assim será com aqueles que tentam te ofuscar, te destruir. Assim será, porque da mesma maneira que Deus fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele fará na minha e na sua vida. E aqueles que são dali da turma que vem afrontar como Nabucodonosor e os seus sacerdotes de Satanás, eles vão ter que ver quem é que triunfa na minha e na tua vida. É um Deus Todo-Poderoso. E quem poderá resistir a esse Deus? Ninguém, igreja. É isso que você tem que crer. Então saia desse cantinho de frustração e vai para junto daqueles que te enviam e te mostram o caminho. Não adianta ficar aí todo embacado, todo tristinho. Não! Você tem que chegar no propósito do Senhor. É isso que Ele fala comigo e contigo. Veja bem, ninguém pode mudar a história que Deus escreveu para mim e para ti. Se a gente for olhar, nós vamos ali olhar e vamos falar do livro de Juízes. Vamos falar de Jefité, de Gileade. Gileade, ele procurava o campo da prostituição para ter com ele uma prostituta. E quando ele chegando diante dessa prostituta, ela era paga somente para servi-lo. Ela não poderia se deitar com outro homem, somente com ele. Era a prostituta dele. E quando essa mulher engravidou, um dos seus servos foi e falou para ele: Gileade, rei, olha só, aquela mulher, ela está grávida. Aí ele foi até ela. Chegando até ela, ele disse para ela: do filho que tem no seu ventre eu cuido, de você não. Então ele iria pegar o filho, mas ela poderia continuar sendo prostituta de outro homem. De outros homens, melhor dizendo. E quando ele foi buscar esse filho, quando nasceu, ele levou para dentro da casa dele. A sua esposa não tinha filhos, aí ela começou a produzir filhos. Mas se for ver, o filho da puta, da prostituta, era o primogênito de Gileade. Mas ali Gileade foi criando Jefité dentro de sua casa. Jefité foi crescendo. Ali a mulher dele começou a ter os filhos. Aí chegou a hora de Gileade deixar essa terra. Ele descansou no Senhor. Aí os filhos dele com a sua esposa colocaram Jefité para fora. Jefité foi expulso daquela casa. Jefité saiu somente com a roupa do corpo e uma trouxinha nas mãos. Mas Jefité foi embora, foi morar em Tobi, onde tinha lixo, na lixeira. Mas Jefité foi chamado para ser líder, igreja. Jefité era o primogênito de Gileade. Não eram os 2 filhos da esposa dele que ia liderar a cidade de Gileade. Era o filho da prostituta, da puta, igreja. Era o filho dela que ia liderar, mas ele foi jogado para fora, sabe por quê? Porque o propósito de
Jefité. Jefité saiu, foi embora, mas aí vieram os amonitas. Os amonitas vieram afrontar a casa de Gileade. Os amonitas vieram atacar aquela cidade de Gileade. Quem são os amonitas? Os amonitas é o rasga-ventre e arranca os olhos. Eles furam seus olhos e rasgam os ventres das mulheres para tirar os fetos para matar. Então é isso que eles fazem. Mas ali chegando diante dele, eles falaram: o que vamos fazer? Aí levanta um sacerdote e diz: eu conheço alguém que pode enfrentar os amonitas. Aí eles perguntaram: quem? Ele falou: Jefité. Mas ele é filho de uma prostituta, mas também é filho de Gileade. Eita, papai! Olha aí, igreja, o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Deus tira do lixo e faz luxo. É assim que Deus faz. Tome uma cidade, virar no meio do lixo, da lixeira. Ele liderava meninos de rua sem teto. Liderava, se hoje fôssemos falar, o parte do tráfico, os usuários de droga, os prostitutos, prostitutas, ali o povo que vive na lixeira, catadores de lixo, de sucata. Ele liderava esse povo, mas ele levantou um grande exército, igreja. Ele levantou um grande exército. E esse exército que ele levantou era com Jefité. E quando eles foram buscar e falar com Jefité, Jefité olhou e disse para eles: eu vou, mas esses que estão comigo irão também. Eles vão comigo também. E eles concordaram. Jefité, quando chegou na cidade, que enfrentou os amonitas, quando os amonitas viram Jefité, recuaram e disse: ô Jefité, não nos ataque, nós deixaremos. Então Jefité ganhou todas ali as medalhas, ganhou toda a ornamentação. Jefité foi aplaudido, sabe por quê? Aquele que foi expulso, aquele que foi defamado, foi falado, tido como nada, ele voltou para Gileade, se tornou o nono juiz daquela cidade. E ali os irmãos dele, com orgulho, diziam: esse é meu irmão, esse é Jefité, esse é o fulano, esse é a fulana, e assim será comigo e contigo. Aqueles que te desdenham, aqueles que falam mal de você, aqueles que te humilham, ainda vão chegar para dizer que quem é você, que você é um homem de Deus, que eu sou mulher de Deus, que nós somos homens e mulheres de Deus, que nós temos Deus na nossa vida, porque é assim que Deus faz. Deus, ele muda a rota, igreja. Enquanto você está subindo a escada que sobe, Deus sobe a escada que desce, porque ele é Deus. Olha aí, Jesus. É dessa maneira, igreja. Deus, ele faz isso. Deus, ele faz na minha e na sua vida. Então creia. Creia, porque o Senhor, ele não te deixou sozinho e nem sozinha. Ainda que você passe pelo vale, ainda que você passe pela fornalha, ainda que você passe pelas águas, nada vai te destruir, nada vai te parar. Porque se Deus tem um propósito na minha e na tua vida, nós vamos ter que passar pelo processo, mas vamos chegar no propósito de Deus e ninguém poderá impedir. Amém, igreja! Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha um domingo abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém
pode impedir o que Ele fará na minha e na sua vida. Então, abra as suas mãos e demos a bênção apostólica. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja. Eita, Deus lindo, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a